Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Entendendo a Bíblia. Hoje, quinta-feira, às 20 horas, estamos sempre realizando este programa, que é um estudo bíblico do livro de Atos dos Apóstolos. Você tem total liberdade de fazer perguntas pelo chat, no momento que estiver sendo transmitido, ou posteriormente, se você estiver vendo isso, uma gravação, você vai então entrar embaixo nos comentários e ali você poderá fazer a sua pergunta sobre o assunto mencionado ou sobre qualquer outro assunto que você queira fazer, ok? Essa semana nós não tivemos nenhuma pergunta, portanto vamos entrar direto na recapitulação das aulas anteriores. Nós fizemos uma visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos e trabalhamos na semana passada a respeito do sermão de Pedro, por ocasião ali do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, como uma forma de explicar para o povo o que estava acontecendo. Ele prega um sermão bem cristocêntrico, destaque aos estados de Cristo, que é o de humilhação e de exaltação. Trabalhamos sobre isso. Também vimos que foi um sermão muito impactante e que gerou o resultado de 3.000 conversões na ocasião. Falamos também sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo e como esses irmãos viviam em seus primeiros dias como igreja do Senhor. Assim nós concluímos a aula passada, a aula de número 5, e estamos agora dando início no capítulo 3, hoje, destacando aqui a cura que Pedro realiza em um paralítico de nascença. Nós podemos entender, inicialmente, aqui nesse capítulo, que aqui começa a perseguição à igreja. Entre o capítulo 3 ao 5, lá no finalzinho do 5 já mostra o início da perseguição, e tudo começou, na verdade, com esse movimento gerado pela cura desse paralítico. E o testemunho dos nossos irmãos fez com que o conflito viesse à tona pelos líderes judaicos e que tentaram, de todas as maneiras, por fim, a pregação do Evangelho por parte dos nossos irmãos. Esse incidente abençoado de cura desse paralítico, aí nós vemos, por exemplo, no capítulo 4 e 5, depois uma situação interna da igreja, que foi aquele problema com Ananias e Safira, no início do capítulo 5, e logo depois a gente vê que nesse mesmo local onde o paralítico foi curado, as pessoas começaram a levar enfermos para lá, começaram a criar esse movimento, e os discípulos, em nome de Jesus, curavam os enfermos, pregavam o Evangelho, e isso criou um transtorno muito grande dentro do templo, levando os líderes religiosos de então a se levantar, começando então, assim digamos, a primeira perseguição aos discípulos de Jesus, que foi desencadeada inicialmente pelos saduceus, porque havia dois motivos que levaram eles a iniciarem essa perseguição. Uma foi que os apóstolos estavam ali agora chamando a atenção, tirando a atenção dos líderes judaicos para eles, e eles ensinavam como se rabinos fosse, como mestre fosse. Aí os saduceus viram isso um ato que era terrível para eles, porque estava roubando a atenção deles. Esse era um motivo. O outro é porque eles atrelavam a cura, como Pedro fez aqui com o paralítico,
atrelou a cura a Jesus, aquele a quem eles haviam matado e que ressuscitou dentre os mortos, e a prova de que estava vivo é que ele continuava operando os mesmos sinais que operava quando estava aqui entre eles. E os saduceus eram totalmente contra esse ensino doutrinário da ressurreição dos mortos. Aí depois dos saduceus vieram os fariseus, os herodianos, né, e outros grupos religiosos, fazendo oposição assim aos seguidores de Jesus, aos nossos irmãos de então, né? Bom, os nossos irmãos da igreja lá de Atos, queridos, jamais tiveram suas vidas por preciosas. Por isso que eles jamais desanimaram, jamais esmoreceram. Pelo contrário, nós já vimos o quanto eles eram perseverantes, unanimemente, todos os dias. A gente já viu isso no ano passado, tanto no templo como na casa, e eles não pararam de frequentar ativamente assim o dia a dia, pois a vida deles passou agora a ser testemunhas de Cristo. Eles tinham um estilo de vida que dão para nós hoje, né, do século 21, um exemplo de fé, um exemplo de amor, um exemplo de coragem, um exemplo de resignação em meio ao sofrimento. Temos muito que aprender com esses irmãos, e o estudo do livro de Atos dos Apóstolos pode ser muito bem um estímulo muito grande para mim, para você, Igreja do Senhor, que vive esse momento difícil e que vamos superar. Então, é como, se minha memória não me trai, foi o reverendo Hernandes, no seu livro, ele diz assim, que frase linda: eles lançaram em solo fértil a semente abençoada do Evangelho. Literalmente, eles, como semente, foram lançados por terra, pois muitos irmãos nossos tiveram suas vidas ceifadas, foram martirizados por amor ao Evangelho e por pregarem o Evangelho. Muitos sinais e prodígios foram feitos por intermédio dos apóstolos, nós vimos isso na aula passada. Esse passou a ser um estilo de vida dos nossos irmãos. Por isso nós não sabemos de fato se o paralítico que foi curado agora no capítulo 3 foi realmente um primeiro milagre depois da festa de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, porque o que nós sabemos e podemos afirmar que esse foi o primeiro milagre registrado na Bíblia após a descida do Espírito Santo. Mas como em Atos 2,43 mostram que muitos sinais, prodígios e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos, de fato não podemos afirmar que foi o primeiro. Sabemos que foi o primeiro que o Espírito Santo inspirou, no caso Lucas, o escritor desse livro, a registrar, né? Mas muitos milagres certamente foram feitos por eles e que não foram registrados aqui na Bíblia Sagrada. Ok? Bom, o texto do capítulo 3 começa no versículo 1 dizendo o seguinte: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Pedro e João, esses dois sempre andaram juntos, né, gente? Paulo, inclusive, chega lá em Gálatas capítulo 2, registrar que eles eram colunas da igreja. Pedro, Tiago e João. Esse trio sempre andou junto, mesmo durante o ministério de Jesus, né? Onde Jesus estava, esses três estavam sempre juntos com ele. Mas depois de um certo tempo a gente vê, por exemplo, quem foi que foi arrumar a casa para a Páscoa, a última Páscoa, a instituição da ceia, foi Pedro e João. Quando Pedro foi ao sepulcro ver se havia verdade a respeito do sepulcro vazio na ressurreição, os dois discípulos que correram para lá foi exatamente Pedro e João. Alguém chega a comentar, inclusive, que depois da negação de Pedro a Jesus, durante todo aquele período em que ele ficou sem conversar, sem Jesus confrontá-lo e acertar a situação, alguns chegam a dizer que porque João
se tornou o apóstolo do amor, ele já estava ali cuidando de Pedro, alentando o coração dele. Nenhum de nós podemos afirmar isso, mas, mais uma vez, nós encontramos, como em tantas outras, Pedro e João juntos, agora indo para o templo orar. Queridos, essa ida para o templo orar era algo costumeiro de todo judeu piedoso, todos os judeus que praticavam até com um certo rigor todos os rituais, né, do judaísmo. E nós já até falamos da vez passada, na aula passada, um pouco a respeito disso, mas vamos repetir alguma outra coisa. Então, eles continuaram observando os costumes e as tradições judaicas. E no início, queridos, nenhum deles era molestado pela liderança. Até então ninguém era molestado. Eles, desde o dia de Pentecostes, ou até antes mesmo, eles iam ao templo. Eles estavam ficando ali no pátio do templo, a parte externa do pátio do templo, exatamente para poder continuarem pregando o evangelho. Tinha um local apropriado onde eles se juntavam sempre, que era o chamado Pórtico de Salomão. Daqui a um momentinho nós vamos estar mostrando uma maquete do templo e vamos tentar mais ou menos mostrar para vocês onde possivelmente ficaria o chamado Pórtico de Salomão, né? Então, eles não eram molestados, porque a mente da liderança judaica é que esses cristãos eram como se fosse mais uma seita do judaísmo, né? E não poderiam impedi-los de irem ao templo. Então, foi o que aconteceu, né? A igreja teve um dos seus alicerces mais fortes, a oração, gente. E é por isso que você encontra no Novo Testamento, e principalmente aqui no livro de Atos dos Apóstolos, várias vezes a igreja orando. E aqui nós encontramos dois líderes, dois pilares da igreja primitiva, indo às 3 horas da tarde no templo. Era a hora que acontecia o sacrifício da tarde, e eles estavam lá para estarem em oração, né? E vimos na aula passada que os discípulos, não apenas os apóstolos, mas todos os seguidores de Jesus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Então a oração era um outro motivo que fazia com que eles perseverassem, né? Então Pedro e João tinham uma vida comprometida com oração. Não só eles, né? Todos nós, inclusive, devemos aprender com eles que devemos ter, assim como eles, né? Eles iam ao templo às 3 horas da tarde para orar. Isso era costume deles, como era costumes com outras pessoas também. Quer ver, por exemplo, o livro de Salmos, no capítulo 55, versículo 17, diz assim: Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. O salmista Davi aqui estava mostrando que desde sua época já havia esse costume de orar 3 vezes ao dia, e nos horários que nós falamos na aula passada, pela manhã às 9 horas, ao meio-dia e às 15 horas ou 3 horas da tarde, que foi exatamente essa hora em que eles estavam indo para o templo para oração. Um outro personagem que nos ensina sobre esse mesmo costume, essa mesma tradição, é Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Qual eram os horários dessas 3 vezes? 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde. Então, a exemplo desses homens e de Pedro e João, eu e você também devemos ter um local apropriado para isso, um horário definido para isso. É o que nós já temos ensinado desde 2013, quando começamos a falar de tempo a sós com Deus, de TSD. Uma das primeiras lições que nós falamos foi: escolha um local,
estabeleça um local para isso, né? Um horário específico para isso. Então, a hora da oração e no templo, a hora, no caso aqui, nona, né? 15 horas, e no templo. Então, era um costume dos judeus. O dia do judeu, como eu disse na semana passada, se minha memória não me trai, o dia do judeu começava às 6 horas da manhã e terminava às 18 horas, ou 6 horas da tarde. E para esses judeus mais devotos, esses 3 turnos de oração, repetindo 9 horas da manhã, meio-dia e às 3 horas da tarde. E os apóstolos mantiveram esse costume. Mais tarde, os apóstolos tomam uma decisão. Quando eles viram que a igreja ia crescendo e os problemas começaram a crescer também, isso está lá no capítulo 6, depois nós vamos detalhar com mais pormenoridade. Eles decidiram, nós não vamos fazer mais nada na igreja, a não ser nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, entenderam e decidiram usar esses 2 alicerces basilares da fé cristã, que é a oração e a palavra, e disso eles não abriram mão. E eu lembro com saudade do meu pastor Etevaldo Rocha Tristão, que já está na glória, nos antecedeu, né? A marca do ministério do pastor Etevaldo, do meu pastor, era a oração, um homem de oração, né? Eu nasci numa igreja onde presenciei muitos milagres, e eu não tenho dúvidas disso. O que abria as portas para o milagre era a oração. Então, queridos, precisamos aprender que a igreja, ou a sua célula, né, que ora, a célula que ora, abre as portas para que Deus intervenha com milagres, gera uma atmosfera favorável à sua atuação do Espírito Santo. Então, a liderança da igreja primitiva orava, irmãos. É aqui para nós um modelo de liderança, né? Que a nossa liderança, nós possamos olhar para o exemplo dessa liderança da igreja primitiva e possamos trazer para dentro de nós, porque uma igreja que ora é uma igreja que cresce e é uma igreja que se fortalece. Então, que sejamos modelos também para essa nova geração, modelos fiéis de pessoas de oração, né? Vamos ao próximo versículo, de número 2. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Muitos aqui ensinam que essa porta chamada Formosa, era a que ficava entre o pátio dos gentios para o pátio das mulheres. Nós vamos estar mostrando agora uma maquete do templo, porque há controvérsias sobre esse ensinamento, embora esse seja o mais, parece que aceitável e demonstrado pela maioria, pelo menos dos pesquisadores que eu fiz, mencionam mais esse aí, né? Então, eu não sei se já está dando para ver o templo, não. Então nós vamos ver aí para você ter uma ideia. É uma espécie, é uma maquetezinha pequena, mas de repente vai dar para ver. Então na hora que você soltar aí, você me avisa, tá ok? Aí, eu não sei se você consegue ver bem. O templo mesmo é isso que está no centro aí, essa construção que está no centro, né? Esse muro externo, ele cerca o pátio, essa área que está vazia aí, é o pátio. Não sei se está dando para ver direitinho, tem umas numerações, dá para ver? Tem umas numerações. Então, se você ver aí o número 7, ele aparece 2 vezes de um lado e de outro, mostrando esse pátio enorme aí. Esse pátio aí
é chamado o pátio dos gentios. Todos poderiam entrar aí, até aí, nesse pátio, nesse lado de fora aí. Se você olhar do lado direito da figura, tem um Nzinho, uma setinha e um Nzinho, né? Esse Nzinho está mostrando que esse lado onde está o N aí é o lado norte. O lado norte, então, consequentemente, o outro lado mais estreito, onde está o número 8 aí, número 8 aí, eu não sei se está dando para ver, onde tem um telhado, né, e tal, aí é o lado sul. Então, obviamente, essa parte da frente aqui, o muro da frente, é o leste. Então, eu estou falando dos pontos cardeais para você, para poder ficar mais fácil eu explicar. Se você olhar agora para o lado de dentro, onde está aquela construção de dentro, você vai encontrar um muro novamente cercando todo o templo. Você que já tem uma ideia do tabernáculo, esse aí é o tabernáculo, né? E a porta, onde que está a porta? Justamente nesse lado leste aí, de frente para você, né? Você não dá para ver direito a porta aí, mas fica exatamente no centro nesses muros do templo que está lá dentro, né? Essa porta aí é que eles afirmam ser a porta formosa, porque é aí que entra para dentro do templo, e antes de chegar mesmo, o número 5 é onde está a entrada que vai para dentro do átrio, para dentro do templo, vamos dizer assim, mais dentro do pátio externo, né? Não é essa porta, é a porta lá de dentro, está logo no muro de dentro, no muro seguinte, né? Onde não tem uma numeração ali, mas ali tem uma entrada aonde vai para dentro do templo. E antes de chegar no templo, que é aquela construção mais alta que você está vendo, tinha mais ou menos uns 10 metros de altura. Esse templo ele era aproximadamente 10 por 10 e por 10, né? Então era um quadrado, né? Era um cubo, melhor dizendo, era um cubo, né? E aí você está vendo claramente a porta nesse cubo é a porta de entrada para o templo propriamente dito, né? Mas do lado de fora você vê um espaço que aparentemente aqui é pequeno, mas só para você ter uma ideia. Esse muro que está de frente para você, que é o lado leste, ele tem 450 metros. Da ponta do muro, do lado direito até o lado esquerdo, tem 450 metros. E a parte mais estreita de toda essa área é 300 metros. Então, se você pensar, o comprimento, né, dessa norte-sul aí dessa maquete do templo, tinha quase que meio quilômetro. Então, isso mostra que o templo não era assim, cabia muita gente aí, né? Só para você ter uma ideia, lembra quando Satanás tentando Jesus, ele disse, tá vendo aí o pináculo do templo? Levou Jesus lá para o pináculo do templo. Onde é o pináculo do templo? É onde está esse número 3. No seu lado esquerdo, é a ponta do muro do seu lado esquerdo. Essa altura aí, número 3 aí, é onde tem até uma espécie de branco aí, né, mostrando a altura, aí tem cerca de 50 metros de altura. Talvez até fosse mais alto, porque Satanás poderia ter usado a ponta do telhado, aí ficou muito mais alto. E aí foi quando ele disse, tira daqui abaixo e tal, e Jesus não cedeu à tentação, né? Então, voltando lá para a porta formosa, aquela portinha lá da muralha de dentro, aonde entrava para o pátio das mulheres. O pátio das mulheres era onde tinha o gasofilácio, e aonde as pessoas ofertavam, onde Jesus... Porque dali para dentro, gente, só judeu podia entrar. Então, eles falam que esse paralítico ele ficava nessa porta ali, exatamente para poder
pedir esmolas somente dos judeus. Ele não queria se sujeitar a pedir esmolas dos gentios. Isso é algum comentarista que fala sobre isso. Embora, como há controvérsia, essa porta pode estar, inclusive, na própria muralha externa, e isso fazia com que ele pudesse pedir esmola a todos que fossem até lá, e não somente àqueles que adentrassem ao templo no sentido de oferecer sacrifício. Bom, está aí a maquete. E um spoilerzinho aí do pórtico de Salomão, para você. Se você vê atrás do templo, lá na muralha de trás, você vai ver internamente várias colunas. Aquilo ali é chamado pórtico. O que é um pórtico? O pórtico é onde tem colunas e uma espécie de laje por cima, só que é aberto, né? Então, em todos os cantos, em todos os lados, tem o chamado pórtico, né? São 4 pórticos, o de lá, que está de lá para cá, o que está daqui para lá, ou seja, da frente, que você não consegue ver, você só vê o muro, mas atrás desse muro tem o pórtico, e esse pórtico aí atrás desse muro, que está escondido atrás desse muro, ou seja, o pórtico do lado leste, é que é chamado o pórtico de Salomão, ou seja, talvez estrategicamente, os discípulos ficavam por ali, porque ali era a porta de entrada para o judeu ir para dentro do templo. Então eles não gastavam muito tempo com os gentios, mas sim com os judeus quando eles estavam entrando no pátio externo para poder entrar no templo. Aí eles eram certamente abordados pelos discípulos. Bom, podemos futuramente pensar em trabalhar um pouquinho melhor essa questão do templo, mas entendo que isso já é uma outra aula, né, para a gente trabalhar, tá bom? Pelo menos dar uma ideia aí para você, mais ou menos, do que estamos falando quando falamos de Porta Formosa, e você tem uma ideia agora da dimensão do templo, da quantidade de pessoas que caberiam ali, 450 metros por 300 metros, essa era toda a dimensão do pátio onde estava contendo ali o templo. Então, o fato do homem ser um paralítico de nascença, ou seja, ele já nasceu assim, ele já no ventre da mãe estava paralítico, isso destaca muito, muito esse milagre. Por quê? Era um cara que estava sempre ali na Porta Formosa. Então todos que estavam ali naquele dia eram pessoas que normalmente iam ao templo. E quem é que estava na Porta Formosa desde pequeno, possivelmente? O paralítico. Então, quando ele agora estava pulando de alegria, curado, todos sabiam, todos conheciam esse homem. Ele, por ser paralítico de nascença, ele então era incapacitado para o trabalho. Ele vivia de esmolar, ele vivia da caridade, né, das pessoas que iam ali ao templo. E a ideia de ficar lá no templo é porque todos que iam para lá para orar, pelo menos pela manhã, à tarde e à noite, 3 vezes durante o dia, ele tinha a oportunidade de estar sondando não apenas um coração qualquer, mas o coração de um homem religioso, de um homem piedoso. Possivelmente ele conseguiria extrair ali o alimento para si e para sua família, né? Era todos os dias os amigos dele, o que faziam? Levavam para aquele local. Se eles levavam é porque ele realmente não tinha como se locomover, e como eu já disse, era um local de um fluxo de pessoas muito grande e de pessoas caridosas e que viam esse homem todos os dias ali. Então, dar esmola, queridos, era uma doutrina do judaísmo, digamos assim, bem relevante, porque na cabeça deles, quando eles doavam uma esmola, quando eles faziam uma caridade, era um ato especialmente meritório no contexto da religião judaica. Então, estavam lá pedindo esmola. Eu penso assim, queridos, eu acho que os que realmente não podem trabalhar não precisam ficar envergonhados de
de implorar, de pedir, né? Mas eu diria aqueles que realmente não podem trabalhar, porque essa prática, ela inclusive nos nossos dias nem é muito praticada. Por quê? Porque houve um desânimo geral devido aos exploradores da boa-fé das pessoas. Pessoas que têm condições de trabalhar, que têm saúde para isso, mas vê na mendicância um meio mais fácil de arrecadar recursos para poder se manter. E com isso houve um esvaziamento de coração no sentido de praticar um pouco mais esse pensamento de doar, né? Embora isso não invalida a necessidade que nós temos de olhar e de não esquecer os necessitados. Em nenhum momento nós vamos ser desculpados por não ajudar ninguém por causa de exploradores. Nós precisamos ter, sim, um coração aberto para abençoar todos aqueles que são necessitados. Versículo 3. E quando eu falo, só para poder concluir, quando eu falo de necessitados, eu não estou falando apenas do pão, do financeiro, mas do emocional, do espiritual, do psicológico, enfim, são tantas as carências e que nós temos que estar dispostos a fazer como Pedro fez, estender as mãos, né? Versículo 3 em diante diz assim, versículo 3, quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. Levante-se e anda. Então, queridos, na cabeça dos judeus e também na cabeça de Pedro e João, e deve ser na nossa também, oração e esmolas, ou oração e obra social, devem andar sempre juntos, né? Pedro e João, quando ele pediu a esmola, ele pediu o dinheiro, Pedro e João se voltaram para ele. O fato de João e Pedro pararem e olhar para eles, isso gerou, eu imagino, uma expectativa muito grande nesse homem. Por quê? Porque era costume passarem e depositarem ali uma moedinha, mesmo sem olhar para a pessoa. Era apenas um ritual, muitos faziam aquilo como um ritual. Era uma religião. Então, eles faziam por quê? Porque eram religiosos, mas nem sequer paravam para olhar. Pedro e João não olharam para ele e disseram, voltaram para ele e disseram, olhem para nós. Pedro e João tinham aqui, queridos, uma vida respaldada pelo exemplo, né? Eles tinham esse pensamento, eles tinham que ser modelos. Queridos, o mundo tem necessidade de olhar para nós. O mundo tem necessidade de olhar para a igreja. Por quê? Porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. E o mundo jaz em trevas. Então eles têm necessidade de olhar para a luz. Mesmo que você entenda que o brilho da sua luz não é assim tão intenso, mesmo não sendo tão ofuscante o seu brilho, queridos, em meio às trevas, vai chamar a atenção. Então, logo, não importa o tamanho da sua luz, não importa o tamanho do seu brilho, eles verão que há luz em você, que você brilha, mesmo que você não queira falar, não queira chamar a atenção, preste atenção, mesmo que você não chegue para dizer, olhem para nós, como fez Pedro aqui e João, saibam que eles estão a olhar para nós, pela necessidade que eles têm. Então, durante muito tempo, a igreja mudou a sua teologia. Durante muito tempo, a igreja dizia para olharem para Jesus. Não olhem para nós, olhem para Jesus. Sabe por que dizia isso?
porque isso era um reflexo do distanciamento da pessoa de Cristo. Esse era um reflexo da falta de intimidade com Cristo. Nós precisamos continuar afirmando: olhem para nós. O próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios capítulo 11, diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mahatma Gandhi, aquele grande líder indiano, advogado, ele disse o seguinte, certa ocasião: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu aceito o Cristo do cristianismo, mas eu não aceito o cristianismo que os cristãos apresentam a mim. Por quê? Porque não havia vida de Cristo na vida deles. Gandhi fez parte de uma geração na Índia em que estava subordinado aos ingleses que se diziam cristãos. Então, tamanha a distância, a disparidade que existia entre os cristãos e a mensagem e a vida de Cristo. Então, hoje nós temos a necessidade de assumirmos a função que Cristo disse que nós, como igreja, somos: sal e luz. A luz, ela precisa ser colocada no alto. É preciso assumir. Não dá para ficar se escondendo, ser agente secreto. É hora, mais do que nunca, de brilharmos nas trevas que é esse mundo. Eles estavam indo à oração, estavam sensíveis às necessidades do próximo, e por isso que quando aquele homem pediu a esmola, eles pararam e olharam para ele. Eles: não é possível amar a Deus, a quem nós não vemos, se não amarmos o próximo, a quem vemos. Foi João que, na primeira carta que ele nos escreveu, ele disse isso: chama de mentiroso todo aquele que diz que ama ao seu irmão que vê, ou não ama ao seu irmão que vê, mas diz que ama a Deus, a quem não vê. Então a expectativa desse homem de ganhar um dinheiro foi decepcionada. Logo quando Pedro disse: olha, eu não tenho nenhuma moeda, eu não tenho prata e não tenho ouro. Sabe, eu até imagino que se Pedro tivesse prata e ouro, ele teria dado, como um bom judeu, como um bom cristão, teria dado a oferta. Talvez, claro, eu não acredito que o homem poderia perder a cura por causa da moeda, né? Apesar de tudo, a sua expectativa foi superada. Por quê? Porque eles deram a ele o que era de melhor, que era a cura. Porque uma vez curado agora, esse homem poderia granjear muitas moedas de ouro e de prata com o próprio trabalho. Então a cura aqui foi feita no nome de Jesus, ou seja, na autoridade de Jesus, no poder da cura que está em Jesus, não em Pedro. E ele fez questão de testemunhar que isso aconteceu em resultado da ressurreição de Cristo. Vamos ver mais na frente, quando ele prega o sermão, ou seja, dizendo que Jesus está vivo e ativo. Versículo 7 diz assim: então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar, e em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Passou pela porta formosa agora, não estava apenas do lado de fora, agora ele entrou para o pátio das mulheres, onde era ofertado. Depois possivelmente entrou no pátio dos judeus, onde só podia mesmo entrar, mesmo judeu ali, os homens, né? Tinham a área dos homens também, eles foram para lá. Ou seja, alguém chega a comentar que ele passou por várias outras portas. E ele, saltando de alegria, eu imagino, nunca tinha andado. Primeira vez que esse homem anda. Pedro e João, que eles mostrou ali que tinha uma vida cheia de compaixão. Não apenas uma religiosidade, mas um amor interior que demonstrou no seu exterior, né? Não fecharam os seus olhos ao necessitado só porque estavam indo para a oração. Depois a gente conversa, deixa eu ir orar primeiro. Uma forma de colocar o ritual na frente
Não, não, eles tinham um olhar de compaixão. Eles aprenderam isso com o mestre, né? Pedro foi um instrumento usado por Deus. Pedro foi quem falou com o homem, Pedro foi quem estendeu a mão, Pedro foi quem levantou, Pedro foi quem aprumou aquele homem, Pedro foi quem conduziu esse homem ao templo, à casa de Deus. Mas Pedro deixou muito claro que tudo aquilo que eles estavam vendo era por causa do poder de Deus, era reflexo do fato de estarem cheios do Espírito Santo. Claro, havia evidência clara na vida de Pedro do poder do Espírito Santo na vida dele. Um homem chamado Thomas Walker disse: o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Deixa Deus te usar como instrumento, deixa Ele fazer, mas que você seja instrumento do Senhor. Então, uma vez lá dentro, no pátio do templo, que é o pátio exterior, também chamado pátio dos gentios, que eu mostrei para vocês, o maior, né, pátio que tinha ali, ele foi depois, como eu disse, no pátio das mulheres. Gente, alguém chega a dizer que são 9 os portões que ele teve que passar até chegar nos pátios interiores, já próximo mesmo à parede lá do templo, né? Ou seja, aqui estava se cumprindo Isaías capítulo 35, versículo 6, que diz: então os coxos saltarão como servos. Imagine essa cena. Queridos, no momento me foge aonde foi que eu li, mas talvez seja no mesmo livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, uma ilustração, uma história de Tomás de Aquino com o Papa Inocêncio IV. Quando Tomás de Aquino foi visitar o Papa Inocêncio, e chegando lá, pegou o Papa exatamente na hora da contagem das ofertas e das moedas de ouro e de prata. E aí o Papa virou para Tomás de Aquino e disse assim: olha aí, meu irmão, a nossa igreja hoje já não é mais como na igreja primitiva, né? Eu já não posso dizer, como Pedro, não tenho ouro e nem prata. E naquele momento o Tomás de Aquino vira para o Papa e disse assim: é verdade, mas também a igreja não pode mais dizer, como Pedro disse, levanta-te e anda. A fé estava agora baseada mais naquilo que é material, e olha que desde quantos anos que a igreja entrou na era das trevas e até bem pouco nós conseguimos ver a mesma atitude. Jesus prometeu à igreja poder por meio do revestimento do Espírito em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós. Então, queridos, Jesus não abriu mão desse poder. Por ocasião do batismo, ele recebe. Na sinagoga em Nazaré, ele lê Isaías. Lá em Lucas 4, narra essa história. Lá em Cesaré, Pedro cita que foi por causa da unção do Espírito Santo na vida de Jesus que ele andou fazendo o bem a todos, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E aí 1 Tessalonicenses 1:5, Paulo diz alguma coisa para mim e para você: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Nós, a igreja de hoje, precisamos estar atento a tudo isso. Poder sem compaixão é autopromoção. O poder do Espírito Santo não é usado para benefício próprio, mas para abençoar pessoas. Pedro e João aqui viram um milagre irrefutável. E podemos ver essa alegria desse homem agora andando. E caminhando para fechar o versículo 9, quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, porque era o local mais espaçoso, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Aquele homem agora já não queria mais abrir mão de Pedro e João. Ele queria ficar com eles a todo tempo. Não queria, imagina a gratidão desse homem, o desejo de estar junto com aqueles que deram a ele o que nunca ninguém deu. Então este foi o primeiro milagre apostólico depois do Pentecostes registrado aqui
na palavra de Deus. E esse milagre abre as portas para a pregação do Evangelho, para o testemunho do Evangelho. Pedro aqui teve nova oportunidade para falar, da mesma forma como foi no dia de Pentecostes. Estava lá aquela multidão sem entender por que aquele paralítico de nascença, e eles sabiam que era de nascença, como foi que eles ficaram curados. E agora todos os olhos estavam voltados para quem? Para Pedro e João, como se eles tivessem feito alguma coisa. Então Pedro prega um sermão novamente, explicando o que estava acontecendo. O resultado do sermão, o número de discípulos subiu para mais de 5.000 pessoas. Nós vamos ver isso mais à frente. Então a pregação da palavra é o principal instrumento, queridos, para produzir crescimento na igreja. Mais uma vez, ele deveria olhar da multidão, desvia o olhar da multidão do ex-paralítico, né? Porque agora já não era mais paralítico, do ex-paralítico e deles próprios, dos apóstolos. Infelizmente, hoje muitas igrejas contratam algumas coisas para que todos possam ver para o ex. Aqui parece que Pedro faz uma coisa contrária, né? Tira o foco do ex e deles próprios e mostra quem foi que fez aquilo, que era Cristo, aquele que tinha sido rejeitado, aquele a quem eles, os judeus, haviam matado e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Bom, foi lá no pórtico de Salomão, eu já fiz para você aonde está esse pórtico. E concluindo, queridos, o milagre não é o Evangelho, mas ele abre portas para a pregação do Evangelho. O milagre ajuntou o povo, dando oportunidade a Pedro para pregar. Nós vamos, na semana que vem, analisarmos a pregação de Pedro, que começa com uma explicação do que havia ocorrido. Queridos, que eu e você possamos aprender com essa história de hoje. Precisamos, como Pedro e João, termos uma vida de oração. Termos o nosso TSD diário, não abrirmos mão disso de forma alguma. Precisamos ser como Pedro e João. Olhe para nós. Mesmo já sabendo que o mundo está olhando para nós, mas que a gente chame a atenção deles. Olhe para nós. Nós temos algo muito mais precioso do que a matéria, o vil metal. Nós temos Cristo em nós, a esperança desse mundo. Nós temos a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança que esse mundo tanto precisa. Vamos, bora abraçar aquilo que Jesus disse que eu e você somos, sal da terra e luz do mundo. Que com a minha vida e com a sua vida nós possamos libertar tantas outras vidas que estão na beira do caminho, perto de portas formosas por aí, mas que precisam de uma libertação. Que Deus abençoe a mim, a você, sua família, e que continue conduzindo você a cada vez mais em triunfo, em vitória, em conquista. Uma boa noite de descanso, um bom sono reparador para a sua vida e que a harmonia, a paz do Senhor, o equilíbrio esteja sempre presente no seu lar. Beijão no coração, Deus te abençoe, amo você, tchau, tchau.